Foi. Foi. E conseguimos. Conseguimos. Ai, ai, já estava aqui pensando o que fazer com o Instagram. Tudo certo. Bom, para começar, então, vou repetir aqui qual que é o objetivo desse segundo momento para a Uhum. galera que talvez está chegando agora. Uhum. Então, a gente está dando esse espacinho para então a gente falar sobre o desenvolvimento de habilidades para além da geologia com a Marina, que deu o seu tempo, disponibilizou o seu tempo para nos ajudar nesse momento de comemoração dos nossos 5 anos. E eu acredito aqui, eu tenho até um currículo dela aqui para falar, mas eu acredito que fica muito mais bonito ela falando por ela, que deve ter mais autonomia para falar do que eu, então sinta-se à vontade para se apresentar para a galera aí. Obrigada. Boa tarde, gente. Eu sou a Marina. Eu me formei em Geologia na UFPR, aqui em Curitiba. E atualmente eu estou fazendo pós-graduação em Gestão de Projetos na USP Exalc. É um curso EAD, bem legal. E aí, bom, eu acho que eu fui chamada, né? Porque eu tenho pesquisado bastante, compartilhado bastante sobre esse assunto. É um assunto que eu vejo tanto na pós quanto em curso que eu tenho feito online, em algumas escolas de negócios. Eu tenho visto palestras online, então eu acho que dá para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Isso aí. Bom, eu posso começar? Você tem alguma consideração? Não, pode começar. Tá Pode. A bom. gente fez aqui umas perguntas, mas quando Tá, ver, tu já responde, senão a gente tem beleza. umas perguntas. Eu gostaria de começar com uma contextualização, né? Só para a gente, enfim, né, alinhar o que a gente vai conversar, assim. É, eu trouxe algumas informações para a gente começar. Então, mas a ideia é a gente ir construindo juntos mesmo, porque esse assunto que a gente vai falar bastante de competências comportamentais. Só que esse assunto, assim, é um conhecimento que a gente vai adquirindo e vai adquirir para durante a vida toda, ao meu ver. E a prática, né, o aprendizado real, assim, é na prática e é para sempre. Então, eu trouxe algumas coisas para a gente conversar e compartilhar. E a ideia é aquela ideia mesmo do vamos juntos. E daí, para começar, eu queria conversar com vocês sobre algumas informações para a gente entender quão importante é esse assunto. Então, a primeira informação que eu queria trazer, que eu não sei se todo mundo sabe, mas existe uma taxa bem alta de demissão em empresas por comportamento, por competências comportamentais, em empresas em que há muito foco da competência técnica, da valorização da competência técnica. Então, a gente já vê, né, se tem esse problema, essa questão dessas demissões, então é porque o assunto é realmente importante. E as taxas são bem altas, assim, são pesquisas assim feitas por consultorias, né, de recrutamento, e eles apontam assim, uma taxa até tem lugares que você encontra até assim 9 em cada 10 profissionais que são contratados por competência técnica acabam sendo né, podem ser demitidos por competências comportamentais. Aí eu queria trazer também uma segunda informação, que são as principais habilidades que são valorizadas hoje. E aí aqui eu trouxe desde o que eu vejo lá na pós, até o que eu já vi de empresários falando, né, de empresas aí que estão em alta, grandes empresas, enfim, né, grandes referências no assunto do recrutamento mesmo. E aí eles falam bastante sobre aprendizagem rápida, adaptabilidade, comunicação assertiva, produtividade, inteligência emocional, oratória, trabalho em equipe, liderança e negociação. E nesse mesmo caminho, eu queria comentar com vocês uma frase que é bem famosa de um escritor e futurista chamado do Toffler. E ele diz assim, olha, o analfabeto do século XXI não é aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender para reaprender. É uma frase que tem sido falado bastante, assim, ainda mais no momento que a gente está passando assim, por muito desenvolvimento tecnológico, né, que a gente está vendo que muitas funções estão sendo substituídas mesmo, né? Assim, as funções mais manuais, mais mecânicas por máquinas e que a gente vai ter que se adaptar, assim, a isso, né? Não é que a gente vai perder espaço, mas a gente vai realmente ter que se adaptar. E a aprendizagem rápida é a maneira mais fácil, assim, porque o que a gente está aprendendo
daqui a um tempo não vai mais ser usado, né? Enfim, vai ter outras coisas, enfim, que vão superar esse conhecimento e a gente vai ter que ir se adequando a isso. E aí, nessa mesma ideia, tem algumas pesquisas que falam que 20% ao ano é a taxa de depreciação do nosso conhecimento. Então, tipo, 20% do que a gente aprende por ano, né, a gente vai perdendo porque, enfim, tem novas pesquisas, novas tecnologias que vão surgindo no mercado. E aí, o que isso, né, faz a gente refletir? As competências comportamentais, elas começam a ganhar força aí, porque se a gente tem uma adaptabilidade, se a gente aprende com facilidade, se a gente busca técnicas de produtividade, e está, né, sempre crescendo, enfim, né, nessa parte comportamental, a gente vai se destacar, porque não é que a competência técnica não vai servir mais, mas a gente vai ter máquinas fazendo muito melhor o que talvez a gente esteja focando, ou estivesse focando, ou fosse o foco antes, né? E aí agora, o que a gente se diferencia das máquinas? A gente se diferencia pelo lado humano, né, pelo lado emocional. E como que a gente vai lidar com tudo isso? Como que a gente lida com o que a gente sente, né, e tudo mais. Bom, e uma outra informação que eu acho interessante a gente comentar é que a nossa universidade, a universidade onde a gente se forma, ela faz diferença porque pela qualidade da instituição, mas de jeito nenhum vai ser algo que vai definir se a gente vai ser empregado, se a gente vai ser contratado e muito menos se a gente vai permanecer no nosso emprego, né? Porque vai muito além do nome, vai muito além do currículo. A gente precisa mostrar mesmo o resultado, e o resultado não vem só a partir do conhecimento que a gente tem. O resultado vem a partir de um trabalho em equipe bem feito, de você saber se relacionar, ouvir as outras pessoas, né? Então, é legal a gente refletir sobre isso. E aí é isso. Bom, o ambiente que a gente está vendo hoje, assim, do mercado de trabalho e para o futuro, é um ambiente que vai ser bem, assim, relacionado, bem propício à inovação, né? Por causa de todo esse desenvolvimento tecnológico. Então, nesses ambientes, uma coisa que é muito importante para que a inovação flua é o trabalho colaborativo, né? E é uma outra palavra que a gente tem escutado bastante. E aí que também vem a necessidade do trabalho em equipe. Bom, então, de todas essas informações que eu trouxe, eu queria aprofundar um pouquinho sobre a inteligência emocional para a gente entender o que é isso e entender como é que a gente pode começar assim, a pesquisar, a se conhecer, né, e ir desenvolvendo mesmo o assunto. Tem um escritor que se chama Daniel Goleman e ele fala que a inteligência emocional é a gente conseguir criar motivação para a gente mesmo, persistir em um objetivo, apesar dos obstáculos, controlar os nossos impulsos, saber aguardar as satisfações dos nossos desejos, manter um bom estado de espírito, impedir que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar e ser empático e autoconfiante. Algumas informações interessantes sobre esse assunto da inteligência emocional. Existem estudos que falam que o nosso desempenho profissional, e assim como promoções, contratações, estão diretamente ligados à nossa inteligência emocional. E existem pesquisas também, entrevistas assim, com gestores, que falam que eles não contratariam alguém com um QI alto que não tenha um coeficiente emocional também elevado. Então, não importa se a pessoa é, tipo, nossa, o melhor em tal assunto, se o coeficiente emocional não for, né, também elevado, assim, ou, né, considerável, não é uma opção. Essa pessoa não é uma opção. O Daniel Goleman, ele também traz uma outra questão para a gente nesse assunto, que ele divide a inteligência emocional em 4 frentes. A primeira é o autoconhecimento, que é o que eu sinto. O que eu sinto? Eu entendo o que eu sinto, como eu funciono. A segunda frente é o controle emocional. Então, assim, primeiro eu entendo o que eu sinto, depois, o que eu faço com isso que eu sinto? Eu sei gerir o que eu sinto? Essa gestão das nossas emoções. A terceira é a empatia. Então, é como eu identifico o sentimento do outro. Eu sei identificar. E o que eu faço com esse sentimento? Como eu me relaciono com as pessoas? Essa habilidade de se relacionar com as pessoas é a quarta frente. Então, autoconhecimento, controle emocional, empatia e o relacionamento interpessoal.
ou gestão do relacionamento também. Beleza, então a gente viu o que, que é a inteligência emocional, como ela se divide, por que, que ela é importante e agora como é que eu começo a desenvolver, né? Enfim, essa é a parte mais interessante. Como eu imagino que o nosso foco aqui, né, o nosso público-alvo sejam estudantes ou, né, recém-formados e tal, eu acho que trazer um primeiro panorama assim, de onde você pode começar a desenvolver isso seria em grupos como o PET, a empresa júnior, grupos de pesquisa, porque você vai estar se relacionando com as pessoas e passando por obstáculos, né, nos relacionamentos, você tem que se conhecer para entender o outro, enfim, essa troca é muito importante, não ficar só, né, vou para a faculdade, tenho aula, faço as minhas tarefas e vou embora. Essa troca é muito importante. Um outro meio de você aprender sobre isso é a partir de cursos, livros, podcasts, eu trouxe alguns para indicar para vocês. Mas, de qualquer maneira, não adianta só a gente ler, ouvir, enfim, a gente tem que colocar em prática, né? Isso é importante falar. Tem uma outra ferramenta que é bem interessante da gente pensar, que é aprender a dar e receber feedback, né? Que o feedback que a gente pensa é sempre aquele que tem hora marcada, dia marcado com o nosso chefe ou alguém assim. Mas o feedback, ele acontece no dia a dia também. Quando a gente está falando com os nossos pais, com um companheiro, companheira, quando alguém fala que a gente teve uma atitude, né, em alguma situação que aconteceu, e não foi muito adequado, ou foi, enfim, isso é um feedback. E aí a gente vai aprendendo como a gente e como a gente reage com as pessoas, como a gente se relaciona a partir desses comentários, né? Só que um ponto importante é que a gente também tem que ter um filtro. Então, assim, as pessoas, elas vão falar pra gente, julgar, né, as nossas atitudes a partir das vivências delas e, enfim, do que elas acreditam, dos valores delas. E é importante a gente entender, assim, ter um filtro para buscar, assim, tá, isso faz sentido na minha vida, isso não faz, isso eu tenho dificuldade mesmo, não consigo nem aceitar direito agora, mas no nosso íntimo a gente sabe que aquilo é alguma coisa que a gente tem que mudar, né? E esse filtro é algo muito importante, pra gente também não se sentir, nossa, sou horrível, sou péssima, enfim, isso é muito importante. Eu queria deixar já a primeira indicação aqui, que é um podcast que se chama Autoconsciente, é de uma mulher, o nome dela é Regina Gianetti, ela tem profissionalmente, ela era jornalista e trabalhava em editoras e tal, mas agora ela se dedica exclusivamente a esse projeto e nesse podcast ele fala sobre você se entender, para entender a sua mente, suas emoções e viver mais em paz, assim. Então nossa, todos os episódios são muito interessantes, mas tem dois, que é o número 48 e o número 49, que falam exclusivamente sobre dar e receber feedbacks. E é muito interessante, é bem legal. Aí, além disso, o que a gente pode fazer também, que é bem simples? Ter uma rotina saudável, porque se a gente tem tempo para trabalhar, para descansar, se a gente come bem, o nosso corpo é a nossa ferramenta, né? Então, se a gente não der o combustível, vai ser difícil a gente conseguir um retorno, um resultado. Então, isso é muito importante. Na alimentação saudável também. E uma coisa muito importante, essa eu tenho muita dificuldade, mas, nossa, é muito importante. Não se encher de informação o dia inteiro, principalmente na primeira hora da manhã, porque existem algumas pesquisas também que falam que a primeira hora da manhã ela é muito definitiva assim para o nosso cérebro. Então assim, é como se a nossa motivação, a nossa motivação fosse realmente tipo, a estrutura dela tá nessas primeiras horas do dia. Então, se a gente acorda, já vai direto para o Instagram, feed e tal, já, sabe, a gente já fica, nossa, notícia ruim, uma pessoa que tá fazendo uma coisa e eu não tô, essa pessoa viajou e eu não viajei, enfim, diversas coisas. E a gente começa a se comparar profissionalmente, pessoalmente, enfim, né? Então, é muito interessante prestar atenção nisso. Até esse momento que a gente está vivendo, né, que da quarentena, assim, que todo mundo tá querendo chamar nossa atenção, no sentido de, tipo, tem 300 cursos de graça, 300 lives, tem muita coisa acontecendo. Então, até isso a gente tem que prestar atenção, né? Por mais que seja tudo construtivo, a gente tem que focar no que realmente vai trazer resultado. E não pensar que a gente tem que fazer tudo e não conseguir fazer nada, ainda se sentir sobrecarregado e frustrado depois.
E aí tem uma outra questão que é a meditação e o mindfulness, né? Mindfulness é uma prática para você desenvolver uma concentração plena no que você está fazendo. É parecido com meditação, mas não é igual. E nesse podcast que eu indiquei, ela fala muito sobre isso. E é bem legal, porque a gente vai cuidar então do corpo, a gente vai comer bem, a gente vai dormir bem, aí a gente vai cuidar da mente, e aí tudo isso vai construindo a inteligência emocional. Tem uma outra indicação que eu queria fazer, que é uma série no Netflix que se chama Explicando a Mente. E lá fala, tem um episódio sobre meditação. Eu acho que é o episódio 4. E é muito interessante também. Acho que é legal as pessoas verem, porque às vezes a gente pensa assim, meditação, meio esotérico, meio, sei lá, né? Mas não é, tipo, a meditação é uma coisa que tem, nossa, várias pesquisas, né, que mostram quão saudável é pra gente e tal, quão reprograma o nosso cérebro, tem vários benefícios. Então é bem legal a gente mudar, né, esse pensamento e buscar, assim. Aí tem uma outra coisa que é legal também pra gente fazer, que é ter uma boa gestão do nosso tempo, né? Buscar práticas, assim, de gestão do nosso tempo. Porque se a gente pensar assim, vou planejar minha semana com metas reais, né? Coisas que eu posso fazer. Não adianta colocar 300 coisas que a gente vai fazer. Só vai ser pior, porque a gente vai ficar frustrado. Então, eu vou colocar aqui 3 coisas para fazer no meu dia. 3 coisas muito importantes na minha semana que não pode passar sem resolver isso. E você dedicar um tempo para trabalhar, um tempo para se desenvolver, um tempo para fazer exercício, para comer bem. Quando você chega no final do seu dia e você conseguiu cumprir aquilo, aquela meta viável, você pensa, cara, eu fiz o que eu podia no meu dia. É isso. Eu não vou ficar ansiosa, eu vou dormir, porque agora é hora de dormir. Eu já fiz o que eu me planejei. Esse era o meu objetivo e eu consegui. Não importa se tem 300 cursos, 300... Não importa. O que eu queria, o que eu foquei, o que vai me trazer resultado, o que vai me levar para o meu objetivo, eu fiz. E agora é hora de descansar. Então, isso também vai diminuir a ansiedade, né? Organizar o nosso tempo, organizar as coisas que a gente tem que fazer certinho, também vai ajudar a gente a ficar com a mente mais tranquila e, consequentemente, né, ter mais inteligência emocional. E a última coisa é ter companhias e referências positivas. Porque é muito difícil a gente conseguir buscar tudo isso do lado de pessoas que estão fazendo tudo ao contrário. E digo um pouco além, assim, porque a gente sabe que também a gente tem amigos, colegas que são super do bem, só não estão conseguindo fazer essas coisas. E tudo bem, né? Ninguém é obrigado. A gente não vai. Eu sinto assim, não é como se a gente tivesse que abandonar ninguém. Eu acho que assim, é aquela coisa, vamos junto, vamos tentar fazer diferente hoje. Se você acha que aquele seu amigo não faz nada disso e que talvez seja meio ruim, meio difícil você ter esses objetivos, né, do lado dessas pessoas, talvez fosse uma ideia pensar, vamos junto, a gente faz um desse aqui hoje e amanhã a gente tenta outro, ou tenta de novo. Então, claro, se a pessoa tá afim, né, bora. Mas se é uma pessoa que realmente tá em outro caminho, é muito difícil a gente manter, né? E aí, essa introdução, essa contextualização que eu queria trazer pra gente. Nossa, estamos até... aqui o pessoal tá falando nos comentários, tá todo mundo contemplado, assim, com a tua fala, porque algumas coisas a gente tenta aplicar, algumas coisas a gente tá aplicando, coisas que a gente já aplica, então, tipo assim, a gente tá vendo que tá, pelo menos, no caminho certo do que a gente tá querendo estimar. Então, essa questão mesmo dos objetivos, né, a questão de realmente o sobrecarregar, a gente usa muito essa palavra, que o sobrecarregar acaba prejudicando tudo. Se uma pessoa tá sobrecarregada no time, né, acaba que outras pessoas se sobrecarregam porque tu tenta buscar uma sintonia com essa pessoa, né? Sim. A questão também de buscar também nesse tempo, ao mesmo tempo, buscar muita informação do que a gente tem sendo oferecido de graça, oferecido online hoje, né? Com essa questão da pandemia, é muito bom a gente tá tentando correr atrás disso. E acho que o pessoal aqui tá toda hora falando muito bem, tá todo mundo pegando as dicas já deve estar anotando. Eu só quero também falar que, assim, pode ser que daqui um pouco a live interrompa, porque eu não sabia, o tempo é meio que limitado, então, se caso cair, a gente retorna aqui tranquilo logo mais, tá? Então, só para deixar claro que na outra live me aconteceu e eu não sabia disso. Tá bom. Mas eu não sei se tu quer já seguir o teu prosseguimento ou quer responder umas perguntas. Eu tinha trazido mais essa introdução mesmo, que daí a gente pode conversar em relação às perguntas. Beleza. Tá. Assim, tem umas perguntas aqui que a gente meio que projetou, mas acredito que talvez tem muita gente aqui no
nos comentários que querem fazer também uma pergunta, então eu vou pedir que peçam, e daí com certeza que a Petra vai me ajudar a falar contigo também as perguntas do pessoal do chat. Tá bom. Então, assim, aqui a gente gostaria de perguntar que buscar esse conhecimento fora do que a gente aprende, né, no curso de geologia, tu acha que vem mais como uma necessidade ou como uma curiosidade? Tipo assim, a pessoa tá no curso e daí a gente quer saber esse conhecimento que é, no caso aqui, mais profissional, pode ser elencado assim, conhecimento que a gente não tem, e daí tu acha que muitos acabam buscando por causa de uma necessidade, porque, eu vou precisar desse conhecimento, ou uma curiosidade, assim? Olha, eu acho que algumas pessoas buscam por curiosidade, mas eu sinceramente não tive muito contato com pessoas que buscaram por curiosidade fora do ambiente da empresa júnior. É muito curioso isso, né? Porque foi quando eu realmente, a gente começou a pensar na empresa júnior aqui da UFPR, que a gente começou a entrar em contato com outras áreas. E aí essa interdisciplinariedade que trouxe pra gente a noção de que essas competências eram importantes, né? Mas, sem dúvida, é uma necessidade, assim, de verdade. As empresas... É que, assim, o que eu acho... tem muita gente que quando escuta produtividade, negociação, comunicação assertiva, eu não sei, né? Não sei, mas eu acho que quem pensa em carreira acadêmica, às vezes pensa, mas eu não vou para o mercado de trabalho, então eu não vou fazer, sei lá, um processo seletivo, eu não vou ter que fazer esse tipo de coisa dinâmica, então eu não preciso. Mas assim, olha só, na minha opinião, é extremamente importante mesmo para quem vai seguir carreira acadêmica. Porque quando você está fazendo um plano de pesquisa, lá você entrou e vai fazer uma dissertação de mestrado, você tem várias partes interessadas no seu projeto, que é o teu orientador, às vezes a tua dissertação, ela vai ser uma parte de um projeto maior. Então você tem outras pessoas trabalhando naquele projeto. E aí você tem, sei lá, alguém que está te auxiliando, né, no laboratório que você trabalha, enfim. Você tem uma instituição que está financiando o teu projeto e lidar com tudo isso, com todas essas expectativas, nada mais é do que gestão das partes interessadas, por exemplo. E você precisa de negociação, você precisa de comunicação, né? Enfim, são várias competências que entram aí. Não basta só você, né, estudar a parte técnica, lá, a bibliografia, enfim, da sua pesquisa. Além disso, se você tem uma noçãozinha de gestão de projetos, você vai fazer um plano de pesquisa muito melhor. Você vai atuar, né, você vai executar as tarefas, as etapas da sua pesquisa de maneira muito mais eficiente, porque você sabe, né, gerir o seu tempo, você sabe gerir o seu projeto. Então, são coisas que não são só do mercado, só da carreira acadêmica, enfim, né, tá ali nos dois mundos, é para todo mundo e realmente é uma necessidade. Não, com certeza. Eu também sou mais do sentido da necessidade mesmo. Também a gente gostaria de ver na área das geociências, né, as empresas que valorizam outras habilidades e outras características subjetivas, até tu chegou até a comentar essa questão do comportamento. Eu acredito que é uma coisa que talvez ninguém pense sobre ser uma característica, digamos assim, uma parte da pessoa, né, além do conhecimento que está tendo na geologia. Enfim, que são uma coisa de grande porte, assim, importam, né? São importantes. E como a gente aplica isso em equipes menores? Então, eu até estava conversando com as minhas chefes, né, sobre essa questão, assim, né, de empresas pequenas, de menor porte, maior porte, e tem uma questão, assim, de que quando você vai para um processo seletivo de uma empresa maior, realmente você tem lá um núcleo, uma consultoria de recrutamento que está dedicando, realmente, que vão ter, assim, testes comportamentais, é uma coisa talvez mais estruturada, assim, né, tem psicólogos e tudo mais. Mas, sem dúvida, e isso é um insight assim, que minha chefe, a gente estava conversando hoje, sem dúvida, para as empresas menores é ainda mais importante, porque numa empresa grande, pensa, a gente tem diversas equipes, então, se uma pessoa não está dando certo com o gestor, ela tem a possibilidade de mudar, não necessariamente ela vai ser logo ser mandada embora, às vezes é o perfil da pessoa mesmo, o perfil da área que ela está trabalhando que não está casando. Mas numa empresa pequena, a gente tem uma equipe, às vezes, duas no máximo, né? Então, assim, o que vai acontecer, sabe? Se você não se encaixar ali, você não tiver competências para pelo menos gerir o seu relacionamento com as pessoas, né? Ou as suas emoções, enfim. Então, é algo muito importante mesmo.
E daí, o que acontece? Em relação, quando a gente fala assim, do ponto de vista do empregador ou da pessoa que está fazendo o recrutamento numa empresa de pequeno porte, é interessante que essa pessoa tenha claro assim que não precisa necessariamente de um núcleo específico para isso, para que ela consiga valorizar isso na empresa dela. Uma coisa que é fato, assim, que é muito essencial, ao meu ver, é que esse recrutador, ele tenha uma noção bem específica de como que é a cultura da empresa, ou que ele está querendo introduzir, ou que ele está querendo manter, e as necessidades do cargo que ele quer. Porque sem isso vai ser bem difícil mesmo ele entender quais são as características que a pessoa precisa ter. Às vezes é muito difícil pegar um papel e começar a escrever, essa pessoa tem que ser assim, assim, assado. Mas você poderia, por exemplo, pensar nos profissionais que passaram por aquela vaga anteriormente, entender quais foram as dificuldades, qual que é o histórico, quais foram os maiores problemas que aconteceram e que tipo de habilidade comportamental está associada com aquilo, né? Já é um caminho. Tem algumas perguntas específicas que são possíveis de ser feitas na entrevista para você entender. Então, por exemplo, pensando assim, se eu preciso de um profissional que, por exemplo, se na minha empresa a gente tem muita mudança de escopo, de prioridade, enfim, eu preciso de alguém adaptável. E eu poderia, por exemplo, fazer perguntas para o candidato que levassem ele a me explicar se ele tem problema em ter a rotina dele interrompida ou mudada, sabe? Então, como é que você planeja o seu dia? Ou como é que você planeja o seu mês? Verificar se existe a preocupação de deixar um espaço ali para algo que possa acontecer de repente, que mude um pouco o caminho, né? Deixar espaço, se ele consegue realmente absorver essas mudanças de maneira natural, se isso já vem dele. E assim, às vezes a gente vai ter dificuldade, porque tem gente que não tem autoconhecimento e tem pessoas que não tiveram outras experiências, né? Então aí a gente vai ter que buscar mesmo situações da faculdade, perguntar como que as pessoas né, tipo, lidavam com alguma situação específica que eu sei que na minha empresa vai acontecer, coisas nesse sentido. E também é interessante deixar a pergunta aberta, porque se a pessoa não tem um bom autoconhecimento, ela não vai conseguir responder, me fala um exemplo disso, porque ela não é tão claro, sabe? Mas se a gente faz mais perguntas abertas e deixa um tempo para ela, né, discorrer, assim, é mais fácil da gente identificar algumas características. Isso também foi algo que a minha chefe estava conversando comigo. Ela é que fica mais nessa parte de recrutamento e ela me passou bem essas informações, assim. Que mais? Também tem uma dificuldade, assim, que realmente isso é difícil para quem não é um psicólogo, tal, né, para identificar, porque algumas pessoas, realmente, ou elas não vão ser 100% sinceras, ou elas não têm muito autoconhecimento, e isso vai ser difícil, e aí a gente só vai entender como é que ela é no dia a dia mesmo. Então, tem algumas coisas que são assim mesmo. Aí, quando a gente fala do candidato, agora trazendo, né, para os estudantes e tal, como é que eu posso mostrar isso para a empresa que eu estou tentando, né, que eu sou candidato a alguma vaga. Então, é muito importante que essa pessoa tenha autoconhecimento, né, já falamos por quê, enfim, que essa pessoa busque conhecimentos fora. Então, por exemplo, é muito comum o currículo de um estudante de geologia vir assim: eu fiz iniciação científica, participei da empresa júnior, às vezes por pouco tempo, aí às vezes, ou a empresa júnior não estava desenvolvendo um projeto específico naquela época, então acabou não realizando exatamente um projeto. No máximo, assim, fiz um intercâmbio, alguma coisa assim. Mas fora isso, a gente não tem buscado outras coisas, sabe? Não tem um curso sei lá, um curso de inteligência emocional, ou comunicação oratória, sabe? Coisas assim. E, além disso, o cuidado com a maneira de escrever. Porque, às vezes, beleza, você não fez um curso de escrita, enfim, qualquer coisa assim. Mas você não revisou o seu currículo, você até sabe escrever muito bem, mas você não revisou o seu currículo. Aí a chance que você tinha de mostrar isso, você não fez um curso, mas você escreve super bem. Mas o seu currículo ou o seu e-mail veio com muitos erros, então já mostra que, apesar de você poder ter uma habilidade de escrita, você não teve uma atenção ou uma preocupação em revisar aquele conteúdo. E isso é muito comum em processo seletivo, assim, a gente vê muito mesmo.
Então, como você responde e-mail, né? Tudo isso é muito importante. E uma coisa muito importante também, a nossa reputação como geólogos, né, como profissionais, começa no primeiro dia da faculdade, principalmente na geologia, porque é um ovo, né? Todo mundo conhece todo mundo. Então, é muito comum que os recrutadores perguntem referências para professores, para colegas, para outros estagiários que estão ali na empresa. Então é muito importante a gente ter um bom relacionamento mesmo, né? Se a gente, enfim, o que que a gente quer buscar, né? O que que a gente está mostrando para as pessoas versus o que que a gente está buscando. E claro que o recrutador, ele não vai levar em consideração apenas a opinião dos outros, porque, né, cada um julga de uma maneira, nos julga de alguma maneira, mas vai ser importante. E esse recrutador, ele pode aplicar algumas perguntas para você na entrevista que para entender se aquilo que ele ouviu é verdade, se tem algum fundamento ou se era realmente que você não se relacionava muito bem com aquela pessoa específica para quem ele perguntou, né? Então, e uma coisa importante, que é muito importante, na minha opinião, a gente precisa entender a empresa, o que que a empresa faz, mas também como que é a cultura dessa empresa e os valores, porque valor não é só o que fica na parede, o que fica no site da empresa. Normalmente isso diz muito sobre o que as pessoas querem ali. E não adianta, não é que não adianta, mas pode ser um pouco mais frustrante a gente buscar uma oportunidade em um lugar que não tem o perfil compatível com o nosso. E aí o que que acontece? Às vezes a gente não vai super se sair bem ali. E não é porque a gente não é um bom profissional. A gente às vezes vai se frustrar e meio que à toa. Mas não é porque a gente é um profissional ruim, é porque não casou. E é muito importante a gente ter o autoconhecimento. Eu sou assim, ou eu gosto disso, né? Eu tenho esse perfil e eu vou buscar uma empresa assim. Eu não sei, se eu gosto muito de trabalhar em equipe, não lido bem com competitividade, não tem por que eu procurar uma empresa super competitiva, sabe? Não é que não tem por quê. Se você quer desenvolver isso, tudo bem. Mas eu acho que é interessante você pensar, né? O que exatamente, como você quer trabalhar, né? O ambiente que você quer trabalhar. Isso é muito importante, assim, para você ter experiências boas, se desenvolver, alcançar um potencial alto mesmo, né? De desenvolvimento. Isso é muito, muito importante, assim. E a gente às vezes não pensa, né? Não, com certeza. Não, são dicas muito pertinentes, porque é bem isso. Eu já fiz algumas entrevistas e essas perguntas, geralmente, eu acho que ganham uma carga muito importante, né? Às vezes eu acho que a tua formação ali, o que está escrito na tua formação, acaba até sendo um segundo plano, mas porque tu tem umas perguntas aí dizendo, como é que tu se lida em público, como qual que é uma qualidade tua, qual que é um defeito teu, que são as perguntas clássicas, né? Então, tipo assim, realmente saber, se conhecer é uma coisa muito, muito assim, que talvez não entra no currículo, por exemplo, tu não tem, no currículo que tu manda, não entra esse espaço, assim, tu mais espera uma entrevista da empresa para pedir essas partes mais secundárias, digamos assim, mas que talvez é o que a empresa está se interessando, é bem isso mesmo, né? Ela não quer saber se tu sabe 100% da coisa, mas se tu vai se comprometer no meio da equipe, né, dos funcionários que ela já tem, né? É muito, muito legal. Pessoal no comentário, nenhuma pergunta? Acredito que não. Cadê? Vamos lá, pessoal, faço pergunta. Não deixem essa oportunidade passar. Aqui também a gente tinha deixado escrito essa questão realmente do quão difícil é se descrever e como se isso era uma falta de conhecimento. Até tu já deu uma comentada muito boa sobre que a gente talvez realmente não se conhece, né? Não sei se tu tem alguma coisa mais a comentar sobre por que é difícil a gente se descrever, né? Por que a gente não consegue pôr no papel que a gente é Então, eu realmente acredito que seja essa falta de parar mesmo, assim, sabe? Parar e pensar, nossa, assim, tem várias maneiras, na verdade, não é só parar e pensar, né? Pra mim, a terapia, por exemplo, eu já fiz análise, atualmente faço terapia, né? É uma forma de se autoconhecer, né? Claro, também. Mas quem não faz, ou quem não sente necessidade, é uma maneira de aprender. Eu vou até dar duas dicas aqui. Eu só queria trazer alguns pontos do porquê que o autoconhecimento é tão importante, antes de eu dar essas duas dicas. Quando a gente conhece os nossos pontos fortes, a gente consegue entender como que a gente pode melhorar ainda mais, né? A gente consegue buscar desenvolver isso.
a gente consegue identificar o que está faltando, né, para a gente também buscar isso. A gente identifica o que incomoda a gente. Quando acontece X coisa, quando alguém me fala X coisa, eu sinto assim. Poxa, se toda vez que isso acontece, eu não quero ter essa atitude porque isso me atrapalha, enfim, e eu acho que eu posso fazer de outro jeito. A gente começa a sair do piloto automático. A gente começa a entender como é que a gente funciona e sair do piloto automático. Isso é uma das coisas mais interessantes. A gente entende o que está ativando os sentimentos ruins e também os sentimentos bons. Porque, enfim, se a gente quer se manter, né, emocionalmente estável, a gente precisa entender o que faz bem pra gente. Quando eu tô assim, chateado, irritado, eu não vou, sei lá, tomar uma decisão, eu não vou falar com tal pessoa, eu não vou responder essa mensagem e por aí vai. Enfim, a gente parte para realmente essa gestão, né? Gestão dessas emoções. E assim como a gente faz um plano estratégico para uma empresa ou para um projeto, um planejamento estratégico, a gente também pode fazer para a gente mesmo. A gente também pode fazer uma análise SWOT de fraquezas, né? Forças, enfim, obstáculos. A gente pode traçar um plano de pegar um papel mesmo, eu tô falando de pegar um papel mesmo, assim, sabe? E colocar, isso, eu acho que eu tenho que melhorar assim, assim, assado. E o que eu posso fazer pra melhorar? Não adianta só colocar melhorar tal coisa, porque isso é muito subjetivo, né? Como é que eu vou fazer aquilo? Parece, enfim, agora, né, traçar um plano para aquilo, isso aqui eu acho que vai me ajudar se eu fizer isso. Sei lá, eu sou muito irritada, muito ansiosa. Poxa, será que a meditação não pode ser uma ferramenta interessante? Vou colocar meditar 10 minutos por dia, ou meditar uma vez por semana, enfim, sabe? E vai traçando. Isso é muito interessante. Além de sair do piloto automático, uma outra consequência interessante é que a gente começa a agir diferente com os feedbacks também. A gente sai de um ponto. Não que todo mundo tenha isso, mas acho que muitas pessoas. A gente sai de um ponto de alta sensibilidade a críticas para um ponto de, não, eu vou escutar o que essa pessoa está falando, porque eu quero melhorar, eu quero crescer, eu estou entendendo como é que eu tô, né, me comportando e olha só, ela me deu uma dica aí, vou pegar aqui e ver como é que eu posso melhorar isso. E aí a gente vai criando esses filtros também. E aí, tudo bem? Tudo bem. E aí, para trazer. Eu trouxe duas dicas para a gente iniciar essa caminhada aí de autoconhecimento. Que a primeira dica que eu trouxe é um livro que talvez as pessoas já tenham escutado falar, que é o Conheça Seus Pontos Fortes, que é do Tom Rath. E ele é muito interessante porque ele vem com um código que você entra num site, faz um teste e ele dá uma primeira noção dos teus principais pontos fortes. E aí, nesse livro, ele traz a descrição dos pontos fortes que ele divide, né? Que ao ver na pesquisa dele, ele identificou, eu acho que são 34, 36, alguma coisa assim. E aí você pode ir direto nesses pontos, mas eu recomendo a leitura do livro todo, porque ele traz a descrição do que é aquele ponto forte. Se você não entender muito bem o conceito, ele traz exemplos de pessoas que têm aquilo e situações em que elas apresentam aquele comportamento. E também traz maneiras de lidar com pessoas que têm esse comportamento. Então, às vezes eu não tenho, mas o meu marido tem. E aí, poxa, eu posso ajudar ainda mais ele. Ou, às vezes, eu não lido bem com isso dele. O que eu posso fazer, sabe? Essa questão de você lidar mesmo com as pessoas. E como você pode potencializar esse seu ponto forte. E é realmente muito interessante, assim, sabe? E até, por exemplo, eu, sei lá, sou muito idealista, eu consigo criar muitas ideias na minha cabeça, mas eu tenho dificuldade de pôr em prática. Então, seria muito interessante eu trabalhar junto com uma pessoa que coloca as coisas em prática. E, por exemplo, para quem trabalha com gestão de pessoas, ou um líder, enfim, até na empresa júnior mesmo, por exemplo, é muito interessante a gente, né, ter noção dos pontos fortes de toda a nossa equipe para entender quem é que trabalha bem com quem. E aí a gente consegue resultados bem mais interessantes, né? Bem legais, assim. Isso é muito legal. Tem uma outra dica que eu queria dar para vocês, que é um teste de personalidade muito interessante, que realmente, assim, não é aleatório da internet, tá? Ele é baseado num instrumento MBTI, que enfim, depois vocês podem pesquisar, eu não vou ficar falando de partes técnicas, até porque eu não sou psicóloga, mas esse teste foi apresentado para mim
por uma psicóloga, uma professora da pós, e o site é 16 personalities, em inglês, né, personalidades em inglês.com. E aí, é em inglês o link, mas tem a versão português. Você pode fazer em português também, não tem problema, né? Então, são algumas perguntas que eles fazem, perguntas comportamentais. Por acaso, eu vi uma perguntinha aqui. O nome do livro, a Jai Queiroz perguntou o nome do livro, é Conheça Seus Pontos Fortes. Uhum. Aí o teste de personalidade, então, ele é muito interessante, né? Então, ele é baseado em estudos e tal, é bem legal. E aí, é muito interessante para identificar a nossa personalidade. E a nossa personalidade, ela vai... assim, conhecer ela é interessante para a gente entender as nossas ações, nossas reações e as interações que a gente tem com as pessoas. Porque a gente pode meio que prever... Porque às vezes a gente não percebe, mas a gente tem aquilo. E aí, quando você lê, você fala, cara... É assim mesmo que eu sou. Tipo, agora eu consigo prever que quando acontece isso, é assim que eu ajo. E aí, beleza, eu vou sair desse piloto automático, vou fazer alguma coisa para mudar. É muito interessante. E até para entender, assim, a efetividade das nossas relações com as pessoas. É bem interessante. Depois vocês dão uma olhada. É bem legal mesmo, assim. Depois que eu fiz esse teste, assim, eu paro para olhar ele frequentemente e é muito interessante. Tem uma outra dica que eu queria dar para vocês, que é fazer um teste de perfil de aprendizagem. Isso é muito interessante para a gente conseguir se desenvolver assim, em tudo que a gente quiser aprender, entender como que a gente aprende melhor. E até para quando a gente estiver fazendo, sei lá, um processo seletivo, vamos dizer, que, sei lá, seja importante para a empresa, né? Entender como você aprende para saber se eles estão preparados para aquilo, né? Se é uma equipe que aprende também daquele jeito, que ensina daquele jeito, que passa, que a troca acontece daquela maneira, é bem interessante. Esse teste de personalidade, eu acho que é melhor eu passar... Bom, eu vou falar porque o link é meio esquisito, mas é assim, ó, cchla.ufpb.br. Então, enfim, se você colocar teste de perfil de aprendizagem, é o primeiro link que vai aparecer no Google. Não tem muito erro. E é um teste de um psicólogo, eu acredito, que o sobrenome dele é Kolbe. Então, se vocês não acharem esse link, vocês podem procurar por esse nome, e aí, enfim, provavelmente vai aparecer outros links que vão dar no mesmo teste. E é interessante ficar ligado, porque algumas escolas de negócios, assim, por exemplo, aqui em Curitiba tem uma escola que, assim, eu acho incrível, que chama Conquer, e eles disponibilizaram agora na quarentena um curso de inteligência emocional de graça. Então, assim, é legal seguir, sabe, essas referências, ficar de olho, porque, né, quando essas coisas acontecem é muito legal. Eu mesma fiz esse curso de graça agora, quando eles disponibilizaram. E aí, cara, eu fiquei apaixonada, assim, então é legal. E aí, olha só, os professores desse curso, agora eu sigo eles no LinkedIn, e aí eu sempre tô, tipo, antenada em outras coisas que estão acontecendo com o mesmo assunto, sabe? Você vai buscando conexões e quando você vê, você tá sendo, tipo, retroalimentada, assim, por aquele conteúdo e tá sempre, né, em contato com aquilo. É muito interessante, bem legal. Não, show de bola. Acho que aqui o pessoal deve ter anotado uma boa lista de dicas agora. O pessoal da Petra já tá tentando achar os links e tudo mais. Eu posso passar pra Eu vocês vou também depois. Isso, talvez aí já facilita, daí vai que a gente pega algum link Erasmus, aí senão daí não dá certo, né? Eu vou trocar a sala da live para não ter interrupção, porque eu acho que mais 5 minutos ela ia começar a querer finalizar. Então, rapidinho, pessoal que tá aí, fiquem atentos que a gente só vai trocar de sala loguinho, tá? Obrigado.